Olá, eu sou Arthur Leandro. E eu sou o Lucas Veiga. Se você estiver nos ouvindo pela primeira vez, este é o Conversando sobre Jesus, um programa feito para você que tem interesse em conhecer melhor sobre Deus. E hoje estamos iniciando o nosso quarto episódio, onde iremos explicar por que Jesus é o Cordeiro de Deus. E para começar bem, vamos iniciar o nosso programa com uma oração. Senhor Deus, queremos te entregar aqui mais uma vez, Pai, esse momento, pedir que o Senhor nos conduza, Pai, que o Senhor nos dê aqui a porção de hoje, que o Senhor fale no coração de cada um, Senhor, no coração meu, do Arthur, e de cada um dos ouvintes aqui, Senhor, que possamos conhecer mais de Ti, Pai. Te agradecemos pela Sua palavra e te entregamos esse momento, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Amém. Então a gente está começando aí mais um programa, mais um podcast. Graças a Deus tem dado certo, a gente tem tido feedbacks positivos, né? Do pessoal que já está escutando o nosso podcast. Então a gente já está no quarto episódio, estamos continuando o Evangelho de João. A gente ainda está no primeiro capítulo, vamos dizer assim. Lemos pouco, mas com muito conhecimento, muita informação, aprendendo muito sobre Deus, né? No último programa, a gente comentou sobre o testemunho de João Batista, falamos quem foi João Batista, né? Que batizava pelo arrependimento. Nós também entendemos um pouco sobre a humildade de João Batista, em entender, em ver que Jesus Cristo era maior do que ele, e ele não era nada, mesmo batizando. Ele falava que ele não era digno de desatar as sandálias do Senhor, né? De Jesus. E a gente acabou chegando aqui no versículo 29, né? Do capítulo 1. A gente hoje vai entrar e falar um pouco sobre o Cordeiro de Deus. Isso. A gente viu, né? Você falou o testemunho, né? Que João ele batizava para arrependimento, né? Aí ele falava que depois dele, né? Viria alguém que era muito maior do que ele, que era antes dele. Aí a gente explicou lá do princípio, né? E que ele falou que batizaria com água e batizaria com o Espírito, né? Se referindo ao batismo depois de Jesus, né? Aí a gente leu no 29, né? A gente leu aqui para fechar no outro episódio, fala assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João, quando ele vê Jesus vindo até ele de alguma forma, né? Igual a gente sempre falou, que como ele recebia a revelação do Espírito Santo, ele disse: olha, eis o Cordeiro de Deus. Ele recebeu essa revelação de Deus, né? E aí ele continua: este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Entra naquela mesma questão que a gente falou também no outro episódio, que mesmo João Batista sendo mais velho que Jesus, ele entendia que Jesus já existia desde o princípio. E aí ele continua: e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. Então João Batista ele preparou ali o caminho para a vinda de Jesus, né? Então ele ia batizando com água, batismo de arrependimento, preparando para a vinda do Cristo. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Aí ele continua: e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água? Quem mandou João Batista batizar com água? Deus, né? Pela revelação do Espírito Santo. Então ele fala: esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então Deus, quando ele deu a revelação para João Batista, para ele batizar ali nas águas para arrependimento, ele disse: olha, quando você batizar e você ver descer sobre ele o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Nesse evangelho aqui específico de João não relata isso de forma mais detalhada, mas outros evangelhos relata que quando João Batista vai batizar Jesus, é que o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, né? E Deus fala: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então ali foi um testemunho que as pessoas tiveram
da divindade ali, assim, de Deus, de Jesus, né? E que ele é o que batizaria com o Espírito Santo, que ele é o Cristo, né? Dentro desse texto que a gente acabou de ler, a gente observa, né, que João Batista ele já tinha revelação por Deus sobre a vinda de Jesus Cristo, como a gente mesmo leu, né, e você comentou aí também. Quando João Batista batizou Jesus, ele viu o Espírito descendo. Ele já sabia. Quando esse Espírito descer sobre o homem e você o ver, este é Jesus. Ele tinha essa revelação. Isso, e aí esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então Deus falou, olha, você vai batizar, e aí aquele que você vir descer sobre ele o Espírito, né? Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Esse é o Cristo e é também o Cordeiro de Deus, que ele fala no 29, né? Isso. Então vamos falar assim, o sinal para que ele sabia que viria o Cristo, que ele não era digno de desatar a correia da sandália. Ele sabia que o batismo do Cristo seria pelo Espírito Santo, mas ele não sabia quem era o Cristo. E aí ele fala, quando você estiver batizando, aquele que você vê descendo o Espírito Santo sobre ele, esse é o Cristo. E aí quando ele está batizando Jesus, ele vê o Espírito descer sobre Jesus em forma de pomba, e aí ele recebe ali de Deus a confirmação de que Jesus, ele é o Cristo, e ele é o Cordeiro de Deus, né? E ele é que batizaria com o Espírito Santo. Isso. E aí é interessante observar que assim que João Batista percebe Jesus, né? Ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí a gente entra na questão para entender por que Cordeiro de Deus? Por que tira o pecado do mundo, né? A gente já começa a conhecer mais a essência de Jesus Cristo. Isso. Aí entra a pergunta que você fez, né? Por que Jesus é o Cordeiro de Deus, né? Isso. Então, para a gente entender isso, eu vou tentar resumir aqui. Se a gente fosse ler todos os versículos aqui, dá para ficar alguns meses estudando, né? Mas quando o homem, né, o ser humano, ele escolhe pecar lá no Jardim do Éden, aí a gente voltaria lá em Adão e Eva, então o pecado entra no mundo. E a natureza de Deus, né, a Bíblia fala que ele é santo, santo, santo. E ele não pode ter pecado, ele não pode ter comunhão ali com o pecado, né? Então a Bíblia ela fala que, por exemplo, né, que quando Adão e Eva ali entra o pecado, a Bíblia é a primeira vez que menciona que o ser humano sentiu medo, sentiu insegurança, porque isso vem do pecado. Então, depois que entra esse pecado... Então, você pega, às vezes, uma criancinha às vezes tem seus 5, 7 anos de idade. Você, às vezes, dá a ela um brinquedo, e aí o irmãozinho mais novo pede, ela já não dá, ela não compartilha, às vezes. Então, você vê que não é, às vezes, vamos falar, a criação. A criação também influencia, claro, mas o pecado, ele já vem no ser humano de nascença, de herança, como diz a Bíblia, né? O ser humano já nasce pecador. Então Deus, para falar assim, para vocês nascerem de novo, para vocês receberem o meu Espírito, vocês precisam nascer de novo, só que vocês têm pecado, e Deus não habita com pecado. Então Deus precisava dar um jeito no nosso pecado, né? Então, o que acontece? Lá em Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, para quem tiver curiosidade depois, no capítulo 12, é a instituição da primeira Páscoa. Então, às vezes muita gente pensa que a Páscoa veio ali de Jesus, mas a instituição da Páscoa, ela foi em Êxodo, muito antes do segundo livro da Bíblia. O que aconteceu lá em Êxodo? O pessoal de Deus, os hebreus, né? Eles estavam sendo escravizados pelo Egito. E já tinham 400 anos que eles estavam lá escravizados. E aí Deus fala que vai libertar eles. E o faraó, que estava escravizando eles na época, não queria libertar os hebreus, o povo de Deus lá na época, de jeito nenhum. Então Deus, ele fala, eu vou mandar pragas nessa terra, mas antes disso, Deus tinha falado com Moisés, para Moisés ir lá, falar com o faraó, pedindo para libertar, e ele não queria, ele queria manter o povo escravo. E aí depois de conversa, de tentativa, Deus começa a mandar pragas na terra do Egito. Moisés avisava, olha, Deus vai te mandar essa praga para você ver que ele é Deus e que ele quer que liberte. E mesmo assim o faraó não queria libertar o povo de Deus. E aí teve aquelas pragas, né? Teve o rio que virou sangue, praga de piolho, um monte de confusão de pragas lá. A última praga, que foi a última que teve a libertação, é a chamada instituição da Páscoa, é a última praga. O que aconteceu nessa praga? Deus vira e falou, olha, um anjo da morte vai passar aí na terra e ele vai matar todo o primogênito das famílias. Aí ele deu uma instrução para o povo dele. Qual que era a instrução? Vocês vão pegar um cordeiro, e no dia da Páscoa,
vocês vão pegar cada família, né? Quando a família era pequena, juntava com outro vizinho e tudo, vocês vão matar esse cordeiro e vocês vão pegar o sangue dele e vão passar na porta. Aí depois tinha todo o ritual, que naquela noite eles iam jantar aquele cordeiro, né? A família ia se reunir, matar esse cordeiro, eles iam jantar esse cordeiro, ia comer ele, era a refeição deles daquele dia, e eles iam pegar o sangue dele e passar na porta, para saber que eles cumpriram a ordenança de Deus ali. E aí quando passa o anjo da morte ali na terra ali do Egito, naquele dia, ele passava, ele olhava para casa. A casa tinha o sangue do cordeiro, ele passava direto. A casa que não tinha, ele entrava e matava o primogênito. Parece um pouco confuso de entender, mas isso tudo na Bíblia, no Antigo Testamento, são figuras. Qual que era a figura ali de Deus? O Antigo Testamento ele é como se fosse uma sombra apontando para Jesus. Ele apontando assim, que o cordeiro que morreu ali, que o pessoal jantou ali tudo, a vida dele foi no lugar da vida daquela família, né? Então, assim, é como se o cordeiro tivesse morrido no lugar deles ali, no lugar do primogênito ali daquela família. Ele pagou a conta daquela família, né? E aí, você mata o primogênito do faraó, e o faraó fala, chega. O faraó já tinha recebido todos os avisos, não queria libertar o povo. E aí ele liberta o povo para eles irem embora da escravidão, né? Então a figura aí é que depois da morte do cordeiro, né? Eles são libertos da escravidão pela vida do cordeiro que morreu no lugar deles ali, né? Então essa é a figura. Por isso que Jesus convinha que ele morresse na Páscoa. Por isso que ele morre na Páscoa. Porque da mesma forma que lá o cordeirinho morreu e aí eles foram libertos da escravidão do Egito, que é, vamos falar assim, do mundo, né? Da gente estar escravo das coisas aqui terrenas. Jesus também, ele morre na Páscoa, só que aí, assim, lá não é mais uma figura. Ele morreu uma vez e vamos falar, a obra tá feita, né? Então a Páscoa, todo ano eles reuniam e faziam o mesmo ritual, esperando que viesse o Cristo, onde ele morresse mesmo por nós. Então era uma figura, era como se fosse uma data ali, onde eles esperavam pela morte do Cristo, para vir realmente morrer, né? E salvar a gente, né? E olha como que isso é bacana, né? Você conhecer isso. A gente observa em várias religiões, em vários momentos, seja na televisão, seja na internet, a gente sempre observa Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas e buscar entender, né? Por que cordeiro? Da onde vem esse cordeiro? Aí a gente, remetendo, né, ao Antigo Testamento, igual você falou perfeitamente, o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus Cristo, é como se estivesse preparando o terreno para a vinda de Jesus Cristo. Toda a explicação das palavras na Bíblia tem uma justificativa na própria Bíblia. Então aqui, conhecendo um pouco mais sobre a história bíblica, a gente entende esse cordeiro, o significado desse cordeiro. O cordeiro morreu ali para salvar o primogênito, para libertar o povo. Foi um símbolo de salvação ali, um símbolo de esperança, né? E isso preparou o terreno para o cordeiro perfeito, né? Vamos dizer assim. O cordeiro que não tinha pecado. Que é, né, o próprio Jesus Cristo. Então, a gente passa a entender aqui que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. Eu acho bacana demais você entender isso, sabe? Dá uma outra visão pro Senhor, né? A gente começa a entender por que eu tenho que aceitar Jesus como meu Salvador? Por que ele é meu Salvador? E aí você começa a entender melhor quando você se remete ali ao Antigo Testamento, a todas as mensagens de Deus que ele sempre enviou, né, pro povo. Então isso é muito bonito de entender. E outra coisa, se você observar que lá na história, né, de Êxodos, lá no Egito, as pessoas que sacrificavam um cordeiro e passavam o sangue na porta, elas só faziam isso porque elas passaram a acreditar em Deus. Porque naquela época lá existiam muitos descrentes, inclusive o faraó. Então é como se a morte do cordeirinho ali simbolizava a aceitação do povo. Eu estou aceitando, acreditando que Deus existe, Deus me pediu para fazer isso. É o mesmo simbolismo aqui em Jesus Cristo, né? Você tem que acreditar e aceitar e entender que Jesus Cristo é nosso Salvador. Então, a partir desse momento, você passa a ser salvo dos seus pecados.
Isso, e entregar, né? É uma entrega, né? E entender isso, reconhecer que a gente é pecador, né? E pensando nisso, a figura é assim, a gente tem pecado, igual a gente explicou que uma criança já peca, a gente herdou o pecado, isso é um pecado, é uma herança. E para a gente receber o Espírito de Deus, alguém precisa levar esses nossos pecados. E aí a Bíblia fala que todo aquele que nele creu e que irá crer, igual ele fala, em João 17, a gente vai ler sobre isso. Os pecados foram imputados sobre ele. Então, para Deus, como para Deus o tempo dele é diferente do nosso, né? A Bíblia fala que ele é eterno, ele já sabia quem ia crer nele, né? Quem ia entregar a vida para ele, para receber aquele novo nascimento que a gente falou no segundo episódio, falando de Nicodemos. Então, quando você entrega a vida e crê em Jesus, Deus pega os seus pecados que você já cometeu e que você ainda vai cometer, e é como se ele jogasse sobre Jesus na cruz. E aí, quando ele joga os seus pecados ali sobre Jesus na cruz, quando Jesus morre, ele leva os seus pecados. Então, aos olhos de Deus, por mais que a gente peca, ele não vê mais vamos falar assim, o nosso pecado sobre nós, vamos falar assim. Ele enxerga como se tivesse o sangue de Jesus cobrindo a nossa vida. Porque nenhum homem pode ser salvo por si mesmo. Alguém falar assim, mas tal pessoa é tão bom fazer isso, fazer aquilo. Mas se o homem pudesse se salvar por si mesmo, não tinha por que Deus mandar o filho dele morrer por nós. Isso. Né? Se o homem pudesse, ele mesmo, se salvar, né? Eu queria ler aqui pra gente aqui em Gênesis 22. Em Gênesis 22, Deus ele manda Abraão matar seu filho Isaac. São coisas que a gente lembra e fala, coisa é essa? Deus pediu para eu matar meu filho, né? Sem falar que Isaac era o filho da promessa que Deus tinha dado a Abraão. E aí eu vou lendo aqui no versículo 1, fala assim, e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão, ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então Deus fala, pega o seu único filho, é o filho quem você ama, e leva à terra e oferece ele sobre o holocausto. Né? A gente lendo aqui agora a parte no 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pôs sobre Isaque, seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. Ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Então você imagina a cena. Deus pede a Abraão para sacrificar o seu único filho. E aí Abraão subindo lá com o filho dele, imagina a cena. O filho dele pergunta, eu estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, mas onde está o cordeiro para a gente sacrificar? E Abraão diz, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto do filho. E assim caminharam juntos. Então Abraão teve fé, ele fala, Deus proverá. E ele continua, e chegaram ao lugar em que Deus lhe dissera, e edificou ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Então você imagina Abraão amarrando o próprio filho para sacrificar. Que cena. E aí ele continua. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. E então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele. Olha para você ver, né? Deus, ele já sabe de tudo. Então Deus, ele não fez isso para entender de Abraão se Abraão realmente ia fazer, porque ele já sabia disso, né? Mas ali a gente vê a entrega de Abraão. Deus pediu, ele foi lá e fez. É uma coisa, Deus vai pedir isso? Não estou falando isso, mas assim, o coração dele, era o coração e a fé dele. E é legal porque, olha isso, você se pensa nessa situação. Ele teve fé, e aí Deus fala, se a gente lê, Deus fala assim, olha, no versículo 2 fala assim, toma teu único filho, a quem tu amas, e me oferece em sacrifício. De novo, no 12, versículo 12, ele fala, agora sei que você teme a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Mas a questão aqui é que isso foi o que Deus fez por nós.
ele ofereceu o seu amado e único filho, unigênito Pai, por nós. Então aqui é uma figura. Abraão é como a figura de Deus, né, na Bíblia, onde ele ia oferecer o seu filho Isaac. E isso foi o que Deus fez por nós. Às vezes a gente olhando do lado de Abraão não parece, mas isso foi o que Deus fez por nós. No 13, levantou Abraão os olhos e olhou, e eis um cordeiro de trás dele. Então, olha o cordeiro. Aí, em vez de Abraão sacrificar seu filho, quem que foi sacrificado no lugar do filho dele? O cordeiro. O cordeiro. Deus proveu. E aí isso remete à Páscoa, e isso remete, eis o cordeiro de Deus. Então, toda vez na cruz, o nosso pecado foi colocado ali sobre Jesus. E ele morreu no nosso lugar para que a gente tenha a vida eterna e a salvação. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus. Amém? Amém. Essa parte me fez refletir muito pelo fato de... Eu já recebi vários questionamentos sobre... mas Deus queria que Abraão sacrificasse o seu próprio filho? Como assim? E Deus não ia deixar Abraão sacrificar o próprio filho, né? A verdade é essa. Só que Deus usou Abraão na Bíblia como um simbolismo, né? Como você mesmo disse. E sabe o que é interessante? Todas as pessoas que me questionaram isso, me questionaram, vamos dizer assim, chocadas. Assim, nossa, matar o próprio filho? Que coisa absurda. Pois não é absurdo? E o que Deus fez por nós? O que ele fez por nós? Sacrificou o próprio filho. Isso é muito forte, né? Deus utilizou assim, a vida de Abraão, esse testemunho de Abraão, justamente para nos tocar, para nos mostrar, né? Realmente, isso é uma parte que me deixa com muita reflexão e me deixa assim, com muito mais fé no Senhor, né? Ele não pede isso pra gente, né? Mas ele fez, né? Ele fez. A salvação, por isso que vem. Crê em Jesus, e você recebe o Espírito e tem um novo nascimento, né? Porque a partir do momento que você crê, é como se na cruz ali Deus já soubesse desse momento em que você crê, que você reconhece Jesus como seu Salvador. E o sangue dele cobre os seus pecados. Então Deus já não olha mais para o seu pecado, ele te olha como um filho. E você aceitou Jesus como seu Salvador. E aí você tem esse novo nascimento, recebe o Espírito Santo e você se torna filho de Deus. Vamos orar para a gente fundo hoje, né? Vamos orar e finalizar mais um episódio. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, Pai. Te agradecer por ter sacrificado o teu único filho, aquele em quem o Senhor diz que todo o teu prazer está neles. Te agradecemos por isso, Senhor. Sem o Senhor, Pai, não somos nada. Somente graças ao Senhor mesmo, Pai. O sacrifício do teu Filho, Jesus, Pai. Podemos nascer de novo, receber o teu Espírito. Te agradecemos, Pai, por tudo. Queremos te entregar a nossa vida, Pai. E te falar que só o Senhor é Deus e só o Senhor é o Senhor da nossa vida. Que o Senhor possa administrar e cuidar da nossa vida, Pai. E nos conduzir para o caminho do bem, para o caminho conforme a tua vontade, Pai. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Este foi mais um episódio do programa Conversando sobre Jesus. Agradecemos a todos por termos acompanhado até aqui. O que achou do episódio de hoje? Aprendeu um pouco mais sobre Deus? Mande suas perguntas, elogios ou comentários sobre o programa lá no @conversando.sobrejesus no Instagram. E não perca o próximo episódio.